Eu quero que você fique atento a... Nós estamos falando sobre redenção e nós acabamos de cantar, amado, e louvar, não é, esse hino em que nós reconhecemos verdadeiramente Ele como nosso Redentor e Salvador. E confessamos que Ele vive e reina em nós, amém? É interessante, amado, eu quero te falar algo aqui, que nós clamamos pelo nome de Jesus, cremos no nome dEle, e a Bíblia revela que há poder nesse nome, não é? E o próprio Paulo fala que ele lançou um fundamento, esse fundamento é Cristo, e que cada um deve observar como constrói a sua vida sobre esse fundamento. Amém? Então a Bíblia afirma que alguns, eles elegem alguns tipos de materiais, que embora eles sejam salvos, eles vão sofrer algumas coisas na vida. Outros escolhem os materiais que são apropriados, que é ouro, né, prata, pedras preciosas. E a Bíblia diz que quando você constrói a sua vida utilizando materiais, não é, que não são perecíveis, você não sofrerá dano na tua vida cristã. Amém? Então eu vejo, amado, que quando a palavra de Deus ela nos alerta a respeito de nós vivermos essa vida cristã, eu quero te dizer uma coisa, existe provisão para a minha vida e para a tua vida, para que a gente não sofra dano no presente momento, nesse presente século, no presente tempo que nós estamos vivendo, antes que Jesus volte. Amém? Ser salvo, amado, é muito bom. E eu vejo que o objeto principal da obra de Deus é a salvação. Mas, amado, Deus não quer que os seus filhos sofram danos. Então é bom, amado, que nós possamos crescer e avançar sem sofrer dano e sermos salvos, do que estarmos vivendo uma vida de sofrimento, não é? E sermos salvos. A gente pode desfrutar a eternidade aqui, agora e nesse momento. Amém? E Deus, amado, Ele fala algumas coisas na sua palavra a respeito do justo. E o que nos tornou justo, amado, nós sabemos, nós somos ensinados a respeito disso, isso é batido, né, na nossa vida cristã, que Jesus, amado, Ele realizou uma obra, não é? Deus não passou um cano em Satanás, Deus não pagou a conta. Nós vemos claramente, irmãos, que aquilo que a lei estabelecia, não é? Sobre o que deveria acontecer na vida do homem, que era a morte, não é? Jesus cumpriu e satisfez as exigências da lei. Quando Jesus, amado, morreu no meu lugar e no teu lugar, a Bíblia diz que Ele se fez pecado no meu lugar e no teu lugar, a fim de satisfazer e cumprir as exigências da lei. A lei, amado, requeria morte para mim e requeria morte para você. E nós não poderíamos pagar, amém, pela nossa vida, porque nós estávamos em pecado. Deus, amado, providenciou o pagamento foi o Cordeiro, o pagamento foi o seu Filho. Amém? Então, nós fomos resgatados porque uma conta foi paga. Apesar de Deus ser criador dos céus e da terra, e Deus ser soberano em seu poder, amém? Ele resolveu pagar, amado, a conta, porque Deus é justo. Porque ele viu que o homem, quando pecou, caiu, foi destituído da sua glória, e Satanás disse, algo foi me entregue. O homem me entregou aquilo que um dia ele recebeu de Deus. E Deus, amado, para tomar de volta isso, ele não ia lá tomar das mãos de Satanás, porque foi dada uma legalidade pelo próprio homem de entregar a Satanás aquilo que Deus havia confiado a ele. Então Deus fez o quê? Eu vou enviar o meu filho, eu vou pagar essa conta por vocês, porque vocês não podem pagar, e o propósito do pagamento dessa conta, amado, é resgatar vocês da escravidão, do pecado, da morte e da miséria, e restituir a tua condição novamente de filho, de herdeiro, de alguém que é justificado. Amém? Paulo fala, amado, que ele não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para aquele que crê. Poder de Deus para aquele que crê. Poder de Deus para aquele que crê. Agora, crê em quê? Não é crer de qualquer forma, nem crer em qualquer coisa, amado. Então, Paulo continua falando em Romanos, no capítulo, depois eu vou pedir para você abrir, no texto que eu quero abrir hoje aqui, para que a gente possa refletir acerca de uma vida de redenção, acerca de uma vida de alguém que anda verdadeiramente em liberdade. Amém, irmãos? E não da vida de um religioso. Porque a gente vê claramente que alguns têm a aparência, como a Bíblia fala, mas negam a eficácia do poder. Deus quer que você e eu andemos no poder, amado. Esse poder é uma assistência dada por Ele, amém, sobre a minha vida e sobre a tua vida. Então Paulo, quando fala que não se envergonha, amado, é porque ele sabe claramente que, uma vez que ele creu, amado, existe uma assistência da parte de Deus sobre a vida dele. E Paulo fala uma coisa interessante, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Quando Paulo fala que a justiça de Deus se revela no Evangelho, nós sabemos, amado, que a justiça de Deus foi algo que Deus creditou sobre a minha vida e sobre a tua vida sem nós merecermos. Mas foi algo que Ele creditou porque Ele pagou o preço para me redimir, para te resgatar. Cantamos que fomos resgatados.
Nós não podemos esquecer, amado, que um preço foi pago. E se um preço foi pago, amado, eu preciso saber como eu ando aqui. Você entende? Então nós somos redimidos, nós somos resgatados, por quê? Porque um preço foi pago pela minha vida e pela tua vida. Esse preço, amado, que foi pago, manifestou sobre a minha vida e a tua vida a justiça. Deus creditou algo na minha vida e na tua vida, me concedendo e te concedendo novamente, amado, o desfrute de viver. E não desfrute de ser um escravo. A Bíblia diz que quando nós recebemos o Espírito de Deus, não recebemos esse Espírito para andarmos atemorizados, mas recebemos o Espírito que clama, Abba Pai, querido Pai. Um Espírito, amado, que se regozija no Pai. Por que se regozija no Pai, amado? Porque tem compreensão daquilo que o Pai fez. Porque não há regozijo em algo se você não tem compreensão daquilo. Você está comigo? E Paulo falou uma coisa interessante, a justiça de Deus, ou seja, aquilo que Deus acredita na minha vida e aquilo que Deus acredita na tua vida, se revela no Evangelho e não no que eu acho. Se revela no Evangelho e não naquilo que eu penso. Você está comigo? Paulo diz, olha, a justiça de Deus se revela no Evangelho. Como? De fé em fé. De fé em fé. Por isso está escrito, o justo. É interessante que ele me chama de justo e te chama de justo por causa de uma obra que ele mesmo realizou. E essa justiça nos foi concedida. E eu quero que você entenda uma coisa. A Bíblia diz que o justo vive pela fé. Davi diz, amado, no Salmo 37, que nunca viu um justo desamparado. Fui moço, agora sou velho, e nunca vi na minha vida um justo ser desamparado, nem a sua descendência mendigar pão. Agora ele falou de um justo. E você precisa, amado, restaurar ou trazer à memória o que é ser justo. Esse é o propósito, amado, e a abordagem do nosso estudo hoje aqui. Amém? Nós precisamos refletir, amado. Amém? Nós não podemos substituir a obra, porque se nós tiramos a vida de piedade, substituímos a vida de piedade e colocamos uma vida de religiosidade. É a vida de piedade que traz poder, e não a vida de religiosidade. Você está comigo? Então o salmista diz que ele nunca viu um justo desamparado. A Bíblia diz que o justo vive pela fé. Eu entendo, irmãos, que nós se vivermos pela fé, entendendo que tipo de justiça foi atribuída a nós, nós jamais seremos desamparados e veremos a nossa descendência mendigar pão. Você está comigo? A Bíblia diz que Deus ama a sua justiça e não desampara os seus santos. A Bíblia diz que o justo tem a lei do Senhor no seu coração, por isso os seus pés não vacilam. Não é na mente. Não é na mente. Não é saber versículos aqui sem que haja uma prática. Só está no coração, amado, quando existe vida. Enquanto está na mente, irmãos, é conhecimento, não é revelação. Quando desce para o coração, porque a Bíblia diz que é do coração que procede as fontes da vida. O justo tem a lei do Senhor no coração. No coração. Não são versículos decorados. Sabe, irmãos, não é uma confissão mental, é uma confissão que vem do coração. E a Bíblia diz que da sua boca sai sabedoria e da sua língua ele profere o que é justo. O que é que a Bíblia quer dizer com isso? Que o justo está cheio do conhecimento de Deus. No Salmos, amado 37, no mesmo Salmo, a Bíblia diz que, é interessante, ele confia. Ele confia no Senhor, habita na terra e se alimenta da verdade. A justiça de Deus se revela no Evangelho e não numa confissão positiva. Confissão positiva, amado, não vai botar você para frente, nem vai me botar para frente. Confissão positiva é balela. É religiosidade, não funciona. O que funciona, amado, é que quando você se alimenta da verdade, a verdade passa a permanecer no teu coração e o que sai da tua boca é fruto do que está dentro. Então da tua boca sai sabedoria porque o teu coração está cheio da sabedoria de Deus. A tua boca profere o que é justo porque a justiça está no teu coração e não na tua mente. Você está comigo?
Você confia no Senhor, habita nesta terra e se alimenta da verdade. A Bíblia diz que ele confia no Senhor. Mas não só é isso, irmãos. Ele se deleita no Senhor. Ele se agrada no Senhor. O que é se agradar de Deus, amado? É amar o que Deus ama e abominar o que Deus abomina. É abraçar o que Deus abraça, amado, e rejeitar o que Deus rejeita. A Bíblia diz que o justo, amado, permanecerá. Você está comigo? Então essa pessoa, amado, quando a palavra de Deus fala da justiça de Deus, a palavra também nos Salmos revela quem é o justo. Quem é o justo? Aleluia! Você vai entender onde eu quero chegar, amado. E isso é importante para a tua vida. Porque nós temos visto muita confissão da palavra e falta de eficácia do poder na própria vida das pessoas. Você está comigo? Aleluia! Então precisamos entender o que é justo. Quem é o justo? Como é que essa justiça, amado, que vai prover e vai me assistir em tudo aquilo que eu preciso, se eu não entendo como ela opera na minha vida? Eu preciso entender como ela opera. Não é o simples fato, amado, de Jesus ter creditado a sua justiça em mim e eu andar de qualquer forma que algo vai acontecer. Você está comigo? Porque a Bíblia diz que o justo vive pela fé. Fé em quê? Fé naquele. O que é que Paulo dizia? Já não vivo mais eu. Quem vive? Por que ele dizia isso, amado? Porque ele cria que, embora ele estivesse vivendo na carne, o que se manifestava nele era quem? Era o Filho de Deus. Era a própria vida de Deus, eram os atributos de Deus, tudo aquilo que é inerente ao seu caráter, tudo aquilo que pertence ao seu caráter, tudo aquilo que faz parte de Deus, estava dentro de Paulo, mas não estava apenas disponível, estava manifesto. Aquilo que eu acredito na sua conta só tem valor se você fizer uso, você crê? O que é que adianta 10 milhões de dólares na tua conta? Você sabe, eu tenho 10 milhões de dólares e você é pobre. Só tem, amado, só tem sentido se tiver 10 milhões na tua conta e você fizer uso disso aí. Tem algum sentido, irmão, Jesus acreditar a vida dele em você e você não fazer nada com ela? Tem sentido? Ter todos os seminários bíblicos, ter todos os títulos de seminários que houver no mundo todo, ter as definições de fé, as definições de que é justo, mas não sabe nem desfruta do que é a justiça? Eu e você somos a justiça de Deus, amado, em Cristo Jesus. Porque nós vivemos pela fé. E a Bíblia diz, amado, que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Fé do início até o fim, na obra que ele realizou. É o poder de Deus. Então o apóstolo, o salmista, ele diz, olha, o justo confia no Senhor, habita nesta terra e se alimenta da verdade. Ele se deleita no Senhor, porque ele sabe que os desejos do seu coração serão. Então eu vou me agradar de tudo aquilo que o Senhor se agrada. Eu vou me agradar do Senhor. Eu vou me deleitar no Senhor. Aí a Bíblia diz, amado, que ele apenas não confia nem se deleita, mas ele se entrega. Eis-me aqui, Senhor. A gente fica, amado, como justo, escolhendo o que faz no reino. Quem é o dono? Quem é Senhor? Quem manda ainda? O simples fato de ser justo, amado, não me dá o direito de escolher como eu vivo, amado. Não te dá o direito de você escolher como você deve viver. Você tem que ter cuidado com a sua vida. Eu tenho que ter cuidado com a minha vida, amado. Então a Bíblia diz que o justo, amado, ele confia, ele se deleita em Deus, ele se entrega em Deus e aprende a descansar em Deus. Ele não se impacienta. A Bíblia diz que quando a pessoa se impacienta, ela pode se entregar à ira, ela pode se entregar a sentimentos que não vão produzir algo bom para a vida delas, e Deus diz, olha, se afasta da ira, se afasta das queixas, se afasta da murmuração, porque isso não vai acabar bem. Se eu me entrego, amado, à ira, se eu me entrego à indignação, se eu me entrego à impaciência, a Bíblia diz que isso não vai acabar bem. Eu posso ser justo, amado, serei salvo, mas como Paulo fala, estou construindo a minha vida sobre o fundamento que é Cristo com palha, com feno,
com madeira, que não aguenta pressão, queima logo. No dia ruim você vê quem é. No dia mau se vê quem é. Você está comigo? Aleluia. Então nós precisamos entender, irmãos, o caráter de um justo. O caráter de um justo, irmão, deve expressar verdadeiramente que já não é mais ele que tem domínio por completo sobre a sua vida. Mas à medida que a palavra lança a luz sobre a vida desta pessoa, a palavra vai exercendo domínio sobre ela, amado. Por que é que a Bíblia diz que seja Cristo? Colossenses, no capítulo 3, você pode marcar lá. Eu queria que você fosse lá, que nós fôssemos lá. Vamos lá, Colossenses. Colossenses, capítulo 3, no versículo 15. Ele diz aqui, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Quem sabe, amado, o que significa a palavra árbitro? Sabe quem é o dono do jogo no futebol? Quem é o dono ali? Quem apita? Quem é que apita? É o time. Um diz uma coisa, outro diz outra. Quem é que apita ali no jogo? É o árbitro. Quem é que apita nas suas decisões? Quem é que apita nas minhas decisões? Quem tem poder sobre as minhas decisões é você? Sou eu? Amado, eu vou falar essa palavra aqui porque eu quero que você entenda uma coisa. Não se engane, irmão. Não se engane. Se você não conserta a sua vida, amado, a religião que você vive, ela é vã. Ela não tem poder, amado. Não acho que porque um dia você se converteu, a não ser que você queira ser salvo, debaixo de pau e pedra. Eu não quero, irmão. Imagina uma vida de sofrimento desgraçada aqui, e eu cheguei no céu uns 44 e 59 segundos. Quase que bato na trave. É 45, né, minutos, tempo de futebol. 45 minutos. Porque não tem prorrogação. Tem prorrogação aqui, né? Aqui tem prorrogação. Mas a nossa entrada lá não tem prorrogação. Amém? É no tempo exato. É quando Jesus voltar. Imagine. Cheguei. Peraí, meu irmão. Vivendo uma vida dessa aqui que Deus preparou para nós, uma vida miserável, sendo crente, no perrengue. Você não nasceu para viver de perrengue, irmão. Eu não nasci para viver no perrengue. Eu não nasci para viver sofrendo, irmãos. Porque a Bíblia diz que o justo vive pela fé, e nós entendemos, amado, que a fé é que nos leva à vitória. A Bíblia diz que todo aquele que nasceu de Deus vence o mundo, vence as situações. Não é religiosidade, amado, não é você substituir o culto pela vida de piedade, amado, não, amado, é a vida de piedade que tem poder, e não apenas um culto, amado, religioso. Você está comigo? Então Paulo diz aqui, olha, seja Cristo o árbitro. É interessante, amado, que quando você permite que o Senhor possa reinar na sua vida, você passa a confiar, você passa a se deleitar, você passa a se entregar à sua vontade e descansar na vontade dele, irmão, sem se impacientar com nada, amado, sem se tornar impaciente, sem se tornar imprudente. Aleluia! Aleluia! Eu quero que você vá comigo aqui, aleluia, em 1 João, aleluia. Sabe, amado, nós precisamos nos alimentar da palavra. A Bíblia diz, amado, que o justo, não é, ele tem a lei do Senhor aonde? No seu coração. A Bíblia diz que o justo se alimenta da verdade, irmãos. Onde é que essa verdade está? No coração do homem. Quando você come, irmãos, naturalmente falando, feijão, você não vê, amado, mas isso se transforma em sangue, se transforma em músculo, se transforma em tantas coisas que vai promover o quê? Vitalidade em você, que vai promover força em você, que vai resguardar você de enfermidade, de doença, de uma série de coisas, amado. Quando você se exercita, não é? Você está promovendo o quê? Saúde em você, é um plano de saúde bom, o exercício físico. Evita que você gaste dinheiro com remédio e tudo. Você está comigo? A Bíblia diz que o justo, amado, ele se alimenta da verdade. O que é que a verdade produz no coração do justo? Aleluia. Diga vida. Jesus disse, eu sou a luz do mundo.
João capítulo 8, versículo 12, ele diz: eu sou a luz do mundo. E aquele que me segue não andará em trevas, porque terá nele a luz da vida. Eu sou a vida. Aquele que me segue, aquele que anda comigo. Me segue é o quê? Quem é que está na frente? Você ou ele? E é interessante que nas nossas orações a gente bota o Senhor atrás. Está escrito na tua palavra, que se eu te disser, tu vai fazer. Mas nós nem sondamos, amado, qual é a vontade de Deus e simplesmente começamos a falar. Quando você se alimenta da palavra, amado, você não avança o sinal. Quando você se alimenta da palavra, você não brinca com a sua vida, porque a tua vida é preciosa. Você está comigo? Imagine, irmãos, alguém pagou a conta por você. Eu sou assim. Eu só pago a conta por uma pessoa uma vez. Aí eu fico observando como é que ela vai se comportar, amado, com o perdão que ela recebeu. Eu não estou falando sobre pastoreio, amém? Eu estou falando sobre conta. Quem já pagou a conta de alguém aqui? Você se alegra, amado, quando você paga a conta de alguém, paga a dívida de alguém e ela se endivida novamente? Jesus pagou a minha conta e a tua conta. Tu vai se endividar novamente e acha que isso agrada a Deus. E acha que uma vez que ele pagou a conta, essa conta está paga e você pode se endividar de novo. Fala para o irmão: irmão, não entra nessa não, irmão. A conta foi paga uma vez. A conta foi paga uma vez. Então não pense que ele vai pagar novamente a conta. Isso me dá temor, irmãos. Você está comigo? Isso me traz cuidado. Aleluia. Por que Paulo, irmãos, fala sobre as obras infrutíferas das trevas? Por que Paulo fala tanto para que a gente tenha cuidado, amado, com palavras vãs que chegam aos nossos ouvidos? Por que Paulo nos orienta a respeito de vãs filosofias, amado? Porque há tanta orientação na Bíblia, amado, para mim e para você, alertando a minha vida, alertando a tua vida do cuidado de associação. Não se associe com isso, não se associe com aquele, não faça isso, não faça aquilo, porque existem essas instruções, essas orientações e essas advertências. É interessante que quando você vai viajar, e eu vou viajar numa estrada, amado, tem lá 100 quilômetros. Passou de 100, amado, é responsabilidade sua, amado. Não é mais de quem avisa. Passou de 100, você assume o risco, irmão. Não é mais com Deus. Passou daquilo que Deus estabeleceu, amado, não é mais com Deus, é comigo e com você. E nós não podemos, amado. Nós não podemos, nem devemos. Você lembra de Jesus, quando ele foi tentado? O diabo usou a palavra. Está escrito que você dará ordem. Tem ordem dada aos teus anjos, então não vai te acontecer nada. Jesus disse o quê? Eu não vou tentar meu Deus. Ou seja, eu não vou avançar o sinal. Eu não vou utilizar da palavra para desobedecer. Em outras palavras. Eu não vou utilizar da minha fé cristã para andar em desobediência, ainda requerer e utilizar o nome de Jesus. Sabe, irmãos, quando foi te dado salvação, o profeta Isaías, a gente vai ler aqui. Mas vamos ser guiados e a gente vai ler aqui. Amém? O profeta Isaías, amado, lá em Isaías, no capítulo 60, ou é 61, depois você me lembra, ele diz o seguinte: eu me regozijo, a minha alma se alegra, porque eu recebi vestes de salvação e um manto de justiça. Quem sabe o que significa manto? Manto, amado, significa poder e autoridade. Foi-te dado, amado, vestes. E em seguida essas vestes caiu sobre a tua vida um manto de justiça. Eu te pergunto, você já viu uma autoridade corrupta? Não tem moral nenhuma, irmão. Quando o manto de justiça foi colocado sobre a minha vida e a tua vida, eu te pergunto, a quem você está representando? Você representa a você mesmo ou representa aquele que colocou esse manto sobre a tua vida? Essa autoridade que te protege, amado. De potestades do inferno, desse cão safado. Manto de justiça, amado, é a autoridade que foi colocada sobre a minha vida e sobre a tua vida, para que principados e potestades não me escravizem, nem reinem sobre a minha vida. Agora esse manto, quem foi que colocou, amado? A quem eu estou representando como filho?
Então o justo, ele tem essa consciência. Então Isaías disse, eu me regozijo porque eu recebi, eu não comprei, eu não adquiri. Eu recebi. Você não merecia, eu não merecia. Mas ele nos tornou dignos de merecer, amado. Amém? Então ele concedeu, amado, o dom da justiça sobre a minha vida e sobre a tua vida. E eu faço o que com esse manto que está sobre a minha vida? Qual é o nível de autoridade, irmãos, que eu tenho sobre principados e potestades? Isso está ligado à forma como eu conduzo esse manto. Porque a autoridade, amado, tem uma forma de se comportar e de se conduzir. Ela não se conduz de qualquer forma, ela não se conduz de forma inconveniente. Ela sabe como se comporta. A tua luta e a minha luta, amado, não é contra o teu irmão. Não, irmãos. É contra o mundo espiritual, amado. São principados e potestades. E Satanás, amado, e as suas hostes, amado, eles sabem claramente que foi depositado e foi colocado sobre a minha vida um manto. Mas quando eu firo a autoridade, amado, eu já não estou debaixo do princípio da autoridade. Daquilo que me protege, amado. Então eu dou legalidade na minha vida. Você está comigo? Aleluia! Nós estamos falando sobre redenção. Amém? Então, voltando aqui para 1 João, no capítulo 1, versículo 5, a Bíblia diz o quê? Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. Deus é luz. E nele não há treva nenhuma. Preste atenção nisso aqui. Evangelho de João, amado, no capítulo 1, no versículo 5, diz claramente, amado, que trevas e luz são inimigos. Que não pode haver conciliação entre trevas e luz. Essa carta, amado, do apóstolo João está sendo escrita para a igreja. A carta de João foi escrita para o ímpio, foi escrita para todo mundo. O Evangelho de João foi escrito para todo mundo. Essa carta foi escrita para a igreja. Não foi para o mundo. Essa carta foi escrita para a igreja. Porque a igreja estava sofrendo assédio, amado. Porque a igreja, esse texto aqui, sabe, irmãos, existe alguns tipos de pressões que vêm sobre a minha vida e sobre a tua vida. Tribulação é uma pressão. Mas existe um tipo de pressão que se chama sedução. Você é seduzido. O que é que uma prostituta faz, amado, ou um prostituto faz para atrair alguém? Ele seduz. Não é verdade? Então existe um tipo de pressão, amado, que vem sobre nós. E essa pressão, ela toma a forma de sedução. Você está comigo? E o apóstolo João escreveu isso aqui. E tudo tem um sentido na palavra quando alguém escreve e diz, Deus é luz e não trevas. Eu entendo, amado, que havia alguém no meio, associando a sua vida que vivia, alegando ter comunhão com Deus, vivendo de qualquer jeito. Você tem que ler a Bíblia com muita atenção, amado, e meditar com muita atenção. Não há sentido alguém deixar algo escrito para mim, se ele não quiser me alertar a respeito daquilo. Então, se eu vejo o apóstolo dizendo aqui que Deus é luz, e colocando ênfase que nele não há treva algumas, e ele está escrevendo para a igreja, eu creio que havia alguém dentro da igreja, se comportando como trevas, e dizendo, eu posso ter comunhão com Deus com a vida que eu estou vivendo. E se você for fazer um estudo detalhado dessa carta, amado, havia vãs filosofias entrando dentro da igreja, dizendo que uma vez salvo, uma delas é essa, salvo para sempre. Mas a salvação você perde. A Bíblia diz, amado, que em cima das verdades já ouvidas, em tempo algum você negligencie, para que você não perca o quê? Tão grande salvação.
Então, a negligência minha, a palavra, o que é negligência? Eu fui informado e faço o contrário. Isso é negligenciar. Eu sou informado de algo e faço o contrário. Não faça, eu vou e faço. Rapaz, não é por aí, eu vou. Isso é negligência. Você tomou conhecimento e você está agindo por conta própria. Isso é negligência. Então, quando negligenciamos a verdade, a Bíblia diz que nós já tomamos conhecimento dela e resolvemos andar à luz do nosso entendimento e não à luz da palavra de Deus. Então, o apóstolo João aqui diz uma coisa interessante: Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Por que se escreve isso para uma igreja e por que se fala isso para uma igreja e não para o mundo? Porque o mundo jaz. Então, amado, havia uma necessidade de alertar o povo a respeito da vida que o povo estava vivendo. Quem está comigo? Isso é escola bíblica, gente. E é culto de poder. É culto de poder, irmão. Não tem gritaria, não, é culto de poder. É culto para você refletir acerca da sua vida, se examinar. Como é que eu estou andando? Quem é Senhor? Sou eu ou é Deus? É Ele que está me seguindo ou eu estou seguindo Ele? Jesus, vem! A maioria das vezes é assim: Jesus, vem! Em nome de Jesus! Cadê? Jesus não segue, irmão. É você que segue. Aleluia! Entende? Eu não sei porque a minha vida está dando errada. Se examine. Eu não vejo poder, eu não vejo graça, é um desânimo completo na minha vida. Eu estou sempre desanimado. A alegria do Senhor é a tua força. Por que não existe alegria? Porque não existe poder. Por que não existe poder? Um princípio pode estar sendo ferido aí, alterado, amado. Amém? Então nós precisamos ter cuidado com a nossa vida. Vamos lá no Evangelho de João. Capítulo 3. Já viu aquele povo que dança, corre tudo, e quando você... É a mesma coisa? É a mesma coisa, não muda nada, é o mesmo caráter. Gosta de uma festa de Torá dentro aí? Eu gosto de festa, meu irmão. Eu gosto de festa, mas eu pulo porque eu fui restaurado. Eu celebro porque eu sei o que é restauração. Eu não corro, eu não sou do efeito manada, não. Sabe o que é o efeito manada? Todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Não estou entendendo nada, mas eu estou fazendo. Eu danço, amado, porque eu celebro, sim, a minha salvação. Eu sei o que Ele fez em mim, amado. Eu sei o preço que Ele pagou. Eu tenho gratidão por Ele, eu sei de onde eu fui tirado. Davi, amado, sabe de onde foi tirado. Ele diz: Ele me redimiu da cova. Ele me redimiu da cova e me coroou. Agora, o que é que você faz e o que eu faço com isso, irmão? Ele te tirou da cova. Ele me tirou da cova e me coroou. Aí você pega essa coroa e faz o que com ela? Como cristão, vive de qualquer jeito? Isso é um testemunho da graça? Isso é um testemunho de Deus? Não, irmão, não é testemunho. Eu sinto decepcionar, mas eu creio que não há decepção aqui. Há restauração. Agora mude, amado. Tem uma percepção desse culto, amado. Sabe que o diabo quer, amado, que todo dia tenha festa na igreja e jamais reflexão? Sabe o que Salomão falou? Que melhor é o dia do enterro do que o dia da festa, porque no enterro há reflexão. Quando você olha para o caixão, você diz assim: eu não posso fugir disso. Na festa não, tem bolo, tem não sei o quê, você não está nem preocupado nem com peso, vai lá na coxinha, vai lá no negócio, toma refrigerante, diz: não, segunda eu dou um jeito. É ou não é? É final de semana, é aniversário, vou descer e escorregar na maionese. Agora, no velório, escorrega nada. No velório chega lá e aquele: Pai do Senhor. Olha assim, não quer nem olhar, né? Porque sabe que vai para lá. Não vai ficar ali, mas de alguma forma alguém vai velar você, ou não vai? A não ser que você seja arrebatado, como eu quero ser arrebatado. Mas se a gente não for arrebatado, alguém vai ver você lá. Não é você, é o seu corpo, na verdade. Então, quando a gente chega naquele lugar, amado, a gente reflete sobre a nossa vida. O crente quer viver vida cristã sem reflexão, amado, sem examinar a si mesmo, vivendo de todo jeito. Aí diz que a igreja não presta, diz que o pastor não presta, procura uma igreja, procura outra, e sofrendo a vida toda. Aí o pastor às vezes se esforça: vamos animar o povo, bota um louvor animado aí, mas não tem nada aí, amado. É só religiosidade. Vamos botar uma música alegre.
Isso cheira mal nas narinas de Deus. Porque isso não é piedade, isso é religiosidade. Evangelho de João, no capítulo 3. Aleluia. É um silêncio. Oh, coisa boa. Mas não é enterro não, viu, gente? Versículo... Eu falei o capítulo? Então tá bênção. Estão prestando atenção. Capítulo 3, no versículo 16. Presta atenção aqui, gente. Qual o propósito, amado, de nós termos comunhão com o Senhor? Qual é o propósito de nós estarmos, amado, numa igreja? Qual é o propósito de nós congregarmos, amado? Permitir, amado, que luz seja lançada sobre a nossa vida, igreja. Precisamos de luz. Nós precisamos de luz. Nós não crescemos, amado, o suficiente ainda. Precisamos continuar crescendo, amado. Amém? Então, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, muitas pessoas param aqui, mas a gente vai seguir um pouco, porque Deus é luz. E a gente precisa entender qual é o propósito da luz. Deus é luz, e aí? O apóstolo João escreveu, Deus é luz, rapaz, e nele não há trevas. Então havia gente dentro da igreja confundindo, achando que poderia ter comunhão vivendo em trevas com Deus, que é luz. Então no Evangelho de João diz que a luz dissipa todas as trevas. Luz não tem comunhão com trevas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo. Qual o propósito, amado, da mensagem da igreja? Julgar? É não, irmão. Porque o juízo virá. O propósito, amado, de haver uma igreja é para que ela lance luz sobre pessoas que estão em trevas. Ela lance luz sobre áreas da nossa vida que não foram iluminadas ainda, igreja. Não é trazer culpa, não é trazer condenação. A dispensação da igreja hoje não é condenar. Agora, do juízo, é sim. O juízo virá. Nós falamos hoje sobre o cordeiro, irmãos, e alertamos a respeito do leão. Ele veio como cordeiro, mas ele virá como leão. Porque ele julgará as nações. Então as nações serão julgadas. E cada um receberá daquilo que fez, amado, na sua vida. E daquilo que havia em secreto. Né? Será julgado por isso. Eclesiastes, no capítulo 14, se não me engano, 12, 14, o Salomão fala que Deus trará em juízo todas as minhas obras e todas as vossas obras. Então não posso, amado, eu não vou chegar para Deus e pelo fato de ter sido pastor, de estar dentro do verbo da vida, ter feito rema, ter feito escola, ter feito tudo isso aí, isso, amado, não me garante, amado, se não houver uma atitude correta até que Jesus volte. Porque os meus feitos de justiça, amado, não acreditam futuro para mim. Os meus feitos de justiça me conduzem à salvação até agora. Se eu pisar na bola amanhã, Deus disse, olha, eu não tenho prazer na morte de ninguém. Mas se o justo resolver pecar, eu não farei menção, nem terei memória de todos os seus atos que foram praticados de justiça. Ou seja, o homem será julgado, amado, por aquilo que ele faz. E não por aquilo que ele fez. Senão ele apresentaria o quê? Eu chegaria lá para o Senhor, eu tenho 20 anos, eu fui 20 anos pastor. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, sim, mas não importa. Eu quero agora, você hoje. É como minha mãe fazia. Eu às vezes esperava receber um prêmio da minha mãe quando tirava uma nota boa, né? Doido para receber um chocolate, uma coisa e tal. Aí chegava a mãe com a nota, pá, mamãe, isso aqui é a nota e tal. Não foi mais de sua obrigação do que sua obrigação. Ela nunca me deu um prêmio por tirar nota boa. Ela me convenceu que era uma obrigação tirar nota boa. Graças a Deus por isso, irmão, porque eu não tive que fazer nada dando para receber. Eu tive que fazer. E muitas vezes estamos numa igreja, só damos quando recebemos. E não temos a compreensão, amado, que existe uma resposta que eu e você precisamos dar a essa tão grande salvação que nos alcançou. A essa coroa que nós recebemos, amado, você não pode botar essa coroa dentro da gaveta, não pode botar essa coroa e simplesmente ficar tocando a vida. Amém?
Então ele diz aqui, porque Deus enviou o seu Filho não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse julgado por ele. Quem nele crê não será julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de que as suas obras, a sua vida, não seja arguída. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam expostas diante daquele que o aperfeiçoa. Preste atenção aqui, igreja. Existe uma tendência do homem natural, amado, não querer, de forma alguma, ter a sua vida contestada pela palavra. A Bíblia fala, amado, que a luz, ela realça erro. Mas qual é o propósito da luz realçar erro? Para manifestar a luz onde existe trevas. Porque onde a luz manifesta o erro, a Bíblia diz, você já não está em treva nessa área. Então você anda em trevas se quiser. Amém. Aleluia. Você já conhece a minha vontade nesta área. Luz já chegou para você. Agora o que é que acontece? O homem natural, a Bíblia diz que ele não quis receber. O julgamento é esse, que a luz veio. Mas eles aborreceram a luz, porque preferiram viver na sua vida. Em função de quê? De não terem a sua própria vida contestada pela luz que é Jesus. Mas aquele que ama a verdade se aproxima da luz. Não é natural, amado, de um crente não se aproximar da palavra. Não é natural de um crente, amado, estar apenas olhando promessa. E não olhando as escrituras para que ela lance luz onde existe trevas. Que ela lance luz onde existe falta de entendimento. Qual o propósito de uma igreja, amado? Lançar luz sobre o coração dela. Lançar luz sobre o mundo. A Bíblia diz, amado, que você não pode esconder uma candeia. Algumas pessoas preferem ficar numa igreja grande porque elas passam despercebidas. Eu já vi esse tipo de confissão. É até bom numa igreja grande porque ninguém me vê. Eu entro, saio, ninguém me vê. Você está se escondendo de quem? A igreja pequena, as pessoas sentem a minha falta. Isso incomoda você? Sabe por que as pessoas sentem a tua falta? Porque você tem que lançar luz sobre elas. E a tua falta não lança luz sobre ninguém. É boa igreja grande, ninguém vê a gente. É para a gente entra, o pastor não vê, ninguém vê a gente. Oxe, que crente é esse? Que não quer ser visto? A Bíblia diz que você não pode pegar uma candeia e botar debaixo do alqueire, de uma mesa, de um negócio. Você tem que colocar no velador. Você vem para a igreja para aparecer. E se você não vem, todo mundo sente a tua falta. Você fica incomodado, ainda diz. E quando eu chego lá, ainda ficam cobrando, perguntando, sei o que e tal. Ei, sabe o que é isso, irmãos? Você está incomodado com a treva que há. E você não permite que o irmão lance luz sobre a tua vida, dizendo que a tua ausência faz mal a você mesmo. Como nós amamos a verdade, o que é que nós fazemos? Vamos para junto da luz? Pega o teu irmão e dá um abraço nele. Se levanta aí, se levanta aí, se levanta aí. Se abraça com essa luz aí. Se abraça com essa luz aí. Olha só como é bom se abraçar com luz. Só. Luz com luz. E se você nunca mais viu o irmão, diz, irmão, senti sua falta. Ei, vamos voltar para o culto. Tá bom, tá bom. Acabou. Esse povo não pode se empolgar não, rapaz. Quando você chega para o irmão e diz assim, irmão, senti tua falta, o que é que o irmão está dizendo? Está lançando luz. E não te criticando. O pastor às vezes não pode nem dizer, pai, nunca mais te vi. Que ele pode ouvir assim, está pegando no meu pé. Não, ele está lançando luz porque você está ausente.
Amém? Então nós devemos nos aproximar da luz, amado, e não se afastar da luz. A Bíblia diz que quem é das trevas detesta a luz porque não quer ver a sua vida contestada pela luz, que é a palavra. A verdade que você vive, irmãos, coloca em relevo a mentira que outros vivem. Por isso que algumas pessoas se incomodam com você. Chegou um crente. Pronto. Tu chegou, tu expôs a vida de algumas pessoas, está ali, irmão. Porque tu é diferente. Porque a luz realça, amado. Luz incomoda trevas. Então o que é que luz pode ter com trevas? Vamos aqui em Efésios. Aleluia. Efésios capítulo 5. O propósito da luz, amado, não é tornar você agradável assim, sabe? Mas eu creio, amado, que quando lança luz onde existe escuridão, você se alegra ou não? Eu me alegro. Porque o propósito de Deus, amado, é lançar luz nas nossas vidas, a fim de revelar a escuridão que existe em algumas áreas. Se isso não for lançado, amado, não há mudança. Não há mudança, a pessoa permanece ali, irmão, emperrado naquela área. É interessante que o ladrão, amado, ele procura qualquer lugar, amado, para entrar dentro de uma casa. Não importa por onde, irmãos. Mas se ele encontrar uma brecha, ele vai entrar. Não é verdade? Aqui o apóstolo Paulo fala uma coisa interessante no capítulo 5. Ele diz aqui no versículo 13. Qual o propósito da luz? Ele diz aqui. Primeiro ele fala, amado, sobre você não se associar com as obras infrutíferas das trevas. Não se tornar participante daqueles que são, com aqueles que são impuros, com aqueles que são incontinentes. Sabe o que é incontinente? É aquele que não tem domínio. Que uma hora é lua cheia, outra hora é lua nova, quarto minguante, e não sei de quê. O cabo está de lua, ele funciona ao nível das marés, e não ao nível do espírito. É o cara de lua. Você vê assim, pô, os caras tá todo, agora está desse jeito. Na próxima semana está uma disposição toral, na outra semana, que negócio é esse? Incontinente. Então a Bíblia diz, amado, sobre pessoas incontinentes, sobre pessoas impuras e avarentas, a Bíblia diz que essas pessoas são idólatras. Por quê? Porque elas resolvem viver a vida que elas querem viver. E a Bíblia diz, não seja participante com elas das obras infrutíferas. E nesse texto aqui, a Bíblia diz que, no versículo 3 diz, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Ou seja, quando a palavra de Deus, amado, ela lança luz sobre uma área da minha vida que não está funcionando muito bem, ela tem um sentido dessa luz realmente reprovar essa área. Mas é interessante que ela traz consciência para mim que essa área da minha vida me reprova diante de Deus. Mas o propósito, amado, é lançar luz. Porque uma vez que eu já detecto, quem já esteve doente aqui e se recusou a fazer exame médico e acha que médico não... Quando você vai para um médico, amado, quando alguém vai para um médico, o médico vai fazer o quê? Ele pede um exame. Não é verdade? Quer queira ou quer não, algumas pessoas não gostam de fazer exame porque já vê que vai ter uma desgraça lá na frente, vai estar lá no cemitério. Não recebeu nenhum diagnóstico, mas já cria o diagnóstico. Mas, amado, quando o médico pede aquilo ali, ele pede com que propósito? Te enterrar ou tratar? Não se faz. Ele só pode tratar aquele mal quando ele detecta que tipo de mal é. Como é que você pode ser tratado, meu irmão? E como é que eu posso ser tratado se áreas da minha vida não são questionadas pela luz? Ou arguídas pela luz? Ou me incomoda quando eu escuto uma verdade que dói dentro? Mas a Bíblia diz, amado, que quando eu escuto essa verdade, amado, ela trata comigo porque ela já revela, o problema é aqui. Aí você já sabe, amado, como vai tratar aquilo ali. Eu já sei como eu vou tratar aquilo ali. Eu não posso fugir disso. Então a Bíblia diz, amado, que a luz, no sentido da palavra, ela reflete sobre áreas onde existe escuridão, amado, também, a fim de reprovar. E tudo aquilo que se manifesta é luz, ou seja, descobrir o mal é luz. Já sabe onde ele está, já sabe o que deve fazer. E o apóstolo Paulo diz o que aqui? Porque a Escritura diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Ou seja, você que nasceu de novo não vive no meio de pessoas que estão mortas.
Vai lá com um propósito, resgatar, mas ter comunhão? Vai lá com um propósito, amado, de resgatar, mas se associar e se tornar participante de erro do outro? Não. Ah, mas é muito meu amigo. Tem muita gente assim, muito crente, mas eu gosto tanto de fulano. Mas eu te pergunto até que ponto a tua amizade com ele reflete que você aprova o que ele faz. Isso compromete a tua vida, igreja. Isso compromete a minha vida, amado. Qual o tipo de testemunho? Vamos voltar lá para 1 João. Convide mais pessoas, igreja, para a escola dominical. Isso é fundamento. Vou agora para a igreja, Deus vai falar comigo, vai lançar luz onde eu preciso crescer. Aleluia. 1 João, no capítulo 1, versículo 6 diz: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. É interessante, irmãos, preste atenção. Isso serve de alerta para mim e para você. Havia alguém na igreja e havia um ensino nessa igreja. Por isso que essa carta foi escrita. Essa carta foi escrita com esse intuito. Porque tinham pessoas que estavam afirmando ter comunhão com Deus e andavam de todo jeito. E a Bíblia diz que esse testemunho é mentiroso. A Bíblia diz aqui, eles estão mentindo e não praticam a verdade. Eu te pergunto uma coisa, se você afirma ter comunhão com Deus, ou se eu afirmo ter comunhão com Deus, e eu frequento qualquer lugar, ou ando com qualquer pessoa, o que é que eu estou pregando? Mentira ou verdade? Seja claro. E eu não pratico a verdade. Como é que você afirma que é luz e anda com trevas? Era isso que o apóstolo João estava falando, igreja. Aquele que afirma ter comunhão com Deus não anda nas trevas. Mas havia, amado, uma negativa dos falsos ensinos entrando dentro da igreja, afirmando que a tua vida, do jeito que você quisesse viver, não comprometeria de forma alguma a tua comunhão com Deus. Esse era o ensino que estava entrando dentro da igreja. E esse é o ensino, amado, que não se permite dentro da igreja, porque não se ensina, em que dentro da própria igreja, amado, existem pessoas que se acompanham com qualquer tipo de pessoas, porque é um amiguinho dele e amiguinha dela. Então, esse tipo de atitude, irmãos, está refletindo que se eu ando com trevas, eu estou mentindo e não pratico a verdade. Eu estou mentindo para quem? Para mim? E eu estou mentindo para aquela pessoa. E qual é o testemunho, irmão, da comunhão que há com Deus? Isso compromete o evangelho, porque muitas pessoas estão desconfiadas com a igreja, amado. Porque só ouvem sobre carro, sobre dinheiro, sobre coisas físicas. Nada espiritual, amado, nada sobre luz. É só sobre posse, 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 posse. E é interessante, amado, que algumas pessoas estão tentando descobrir que são próximas quando a Bíblia diz que elas já são abençoadas. Com toda sorte de bênção. Ou seja, não falta nada. Mas não vamos tocar nessa área não, porque o povo não se agrada muito. Então o apóstolo João estava combatendo, irmãos, um ensino que poderia minar a vida cristã. Poderia minar o testemunho de Cristo. Porque, veja bem, igreja, quando nós andamos de qualquer forma, nós estamos pisando, como a Bíblia fala, o sangue. Porque nós estamos afirmando que Jesus não morreu pelos pecados, que Jesus não transformou a minha vida, e que a obra na cruz é inválida. Isso é sério, amado, isso é grave. Nós precisamos pensar, amado, os meus passos são passos de testemunhos a respeito do que aconteceu com a minha vida, ou são passos testemunhando que a cruz não teve validade? Porque a Bíblia diz que não pode haver união entre Cristo e Belial, entre luz e trevas. Deus não é trevas, Deus é luz, nele não há treva alguma. Então como é que você afirma que anda de qualquer jeito e ainda tem comunhão com aquele? Você está mentindo. E você não pratica a verdade. Isso é sério. Por isso, amado, que muitas pessoas sofrem dano na vida. Nós precisamos refletir o que eu vou fazer
representa quem? Um morto ou um ressurreto? O que eu faço fere aquilo que eu creio? O que é ferir o que eu creio? Ferir que eu sou a justiça de Deus, ferir que ele morreu pelos meus pecados a fim de me justificar, ferir a sua santidade e ferir a sua obra. Vocês estão entendendo? Hoje tem culto, viu, gente? Venha. Vai ser mais animado. Mas domingo de manhã, amado, é escola dominical. E tem crente, amado, sentando em qualquer mesa, andando com qualquer um, falando qualquer coisa, dizendo qualquer coisa, e ainda diz, eu sou cheio do Espírito. Não, você está mentindo. E você não está praticando a verdade, porque o testemunho, amado, é contraditório. As pessoas querem ver vida e não confissão, igreja. Você está comigo? Não adianta você falar, o que adianta é você viver. A tua vida é um grito, irmão. A tua vida é uma proclamação. Ela fala mais alto do que as tuas palavras. Então o apóstolo João estava combatendo esse tipo, amado, de comportamento, esse tipo de ensino que estava minando a igreja. Não diga que tem comunhão com Deus, isso é mentira. Você está ferindo a cruz. Versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, olha só, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Presta atenção. Presta atenção, igreja. Do que é que você precisa e do que é que eu preciso? Dos benefícios do sangue. Como é que uma área na minha vida, amado, pode ser assistido pelo Senhor se eu ando em trevas? Porque o sangue só me purifica quando eu ando em luz. O sacrifício só tem eficácia quando eu pratico a justiça. O apóstolo João, no capítulo 3, versículo 7, diz: filhinhos meus, tenham cuidado, porque aquele que pratica a justiça, este é justo. Não é apenas, amado, atribuir, imagine, um policial, e a gente está vendo alguns governantes, eu governo. Só tem a fachada, corrupto. Que tipo de autoridade tem? Nenhuma. Então a Bíblia diz que quando eu ando na luz, o sangue me assiste. Quando eu pratico a justiça, o sacrifício me assiste. Continuamente. O poder de Deus me assiste continuamente. Se eu nego, amado, como é que o sangue me assiste? Como é que a justiça de Deus é acreditada na minha vida? Se ela só é acreditada pela obra de redenção. Quem está entendendo isso aqui? A Bíblia diz aqui que quando eu ando na luz, o sangue me purifica. Ele está falando, amado, de deficiências que existem em mim, deficiências que existem em você. Mas quando nós nos propomos a permitir que a palavra lance luz sobre essas deficiências e resolvemos andar à luz da palavra, o sangue trata com essa deficiência. Trata com essa fraqueza. Trata com essa incapacidade, amado. Trata com esse pecado. Trata com essa desgraça, amado, que impede o crescimento. A palavra de Deus lança luz, amado. Quando lança a luz, você diz, vou obedecer. Ei, o sangue pegou, amado. Pegou. Vai te purificar. O que é purificar? O que é purificar? É tirar sujeira. Eu não posso remover sujeira. Eu não tenho capacidade de remover defeito em mim. Você não tem capacidade. Ninguém tem capacidade. Só o sangue purifica. Aleluia. Então, quando a palavra de Deus lança luz no meu espírito, no meu coração, ela mostra áreas da minha vida, e eu digo, Senhor, eu vou consertar isso aqui, eu vou obedecer. Porque tudo começa com obediência. Quando nós obedecemos, amado, a Bíblia diz que os sinais acompanham a palavra, seguem a palavra. Aí o sangue me purifica. Aí está a razão, amado, da falta de poder em muitos cristãos. Vivem de qualquer forma e o sangue não pode assistir, porque o sangue só assiste quem pratica a justiça. Está disponível, amado, mas não pode assistir.
Porque está andando em trevas, está mentindo e a Bíblia diz, não pratica a verdade. Ora, se eu não pratico a verdade, como é que eu posso requerer as bênçãos de Deus sobre a minha vida? Se dissermos que não temos... Olha só o perigo, igreja. Olha o perigo. Primeiro eles afirmaram, é possível sim ter comunhão com Deus andando de qualquer forma. Versículo 6. No versículo 8 ele diz, veja só, se dissermos... Ou seja, havia alguém dizendo, então o apóstolo estava contestando. Se dissermos que temos comunhão com Deus e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se dissermos que não temos pecado, eram pessoas que estavam em pecado e diziam que não estavam em pecado, igreja. Ou seja, elas negavam que havia pecado. Como é que nós podemos, amado, negar que há pecado se Cristo morreu pelos pecados? Se nós negamos que não há pecado, irmãos, nós estamos negando a obra de redenção. E como essa obra de redenção pode, amado, suprir necessidades que eu tenho? Necessidades que nós temos. Quem está entendendo? Tem gente assim olhando para mim. E depois você pode me pegar e a gente senta para a gente conversar. Mas está claro aqui, irmão. Está claro. Português claro. Se você pegar na nova versão Translator, New Version Translator, acho que essa versão mesmo, NVT, vai ficar mais claro ainda. Então o que é que acontece? Eles afirmavam não apenas que você podia andar de qualquer forma. Você conhece crente que anda de qualquer forma? Eu conheço, vários. Senta em qualquer lugar, anda com qualquer pessoa, ainda diz que é crente. Não, ele está mentindo para ele, mentindo para os outros, não pratica a verdade. Aí o sangue não pode purificar nessa área, não pode operar nessa área. Não, nós somos pecadores, amado. Nós éramos pecadores. E eles diziam aqui que nunca tinham pecado. Negavam a existência do pecado. Negavam a cruz. Se dissermos que não temos pecado nenhum, nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Negar o pecado, irmãos, é negar a verdade. Negar o pecado é negar a existência. Negar que nós não fomos salvos é negar a cruz. É ou não é? O versículo 10 a gente vai parar. Não, vamos aqui. Versículo 9, presta atenção. Oh, rapaz, passou rápido demais. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda. Diga toda. Presta atenção. Presta atenção aqui. Se nós confessarmos, sabe, igreja, não há problema em erro que você comete e em erro que eu cometo. Agora, a questão toda, amado, é que a nossa mente ela foi treinada e vem desde Adão para dizer, foi a mulher que tu me deste, foi o meu irmão, foi o pastor que deixou de dar bom dia, essa igreja não ensina nada, o tempo está muito quente, é por isso que eu estou de mau humor. Eu estou isso assim, então a mente, irmãos, a mente sempre procura uma desculpa para justificar atos e comportamentos que não são compatíveis com a confissão de fé cristã. Isso é antigo, amado, isso vem desde do Éden. Aí a Bíblia diz, por quê? Porque o homem, desde do Éden, amado, ele não quis assumir responsabilidades pelos seus erros. Ele sempre atribui que a vida dele está daquele jeito porque alguém fez algo com ele. Porque a temperatura está fria, a temperatura está quente, porque o meu patrão fez isso comigo, meu pastor, meu irmão, meu. Não tem nada a ver, ele é um santo. Não tem nada a ver com ele. Pecar, irmãos, é uma iniciativa sua e minha. Não é culpa dos outros. Você entende? Você precisa assumir responsabilidade pelos seus atos. Nós precisamos assumir responsabilidade pelos nossos atos. Uma vez, amado, uma pessoa chegou para mim e disse assim, um colega de ministério, chegou para mim e disse assim, mas Gustavo, rapaz, não tem medo não, como pastor, um dia, pelo as coisas que tu está se propondo a fazer, tu não tem medo não de um dia tu errar, não? Eu digo, meu irmão, no dia que eu errar, eu vou botar a cabeça e dizer, Senhor, errei. Ah, porque a culpa é do povo, que o povo não ouve o povo. Não, rapaz, sabe qual é a minha missão aqui? Entregar a mensagem. Viver é com você. Não é comigo, não. Eu não sou dono de ninguém. Eu não vou obrigar ninguém. Você está comigo?
Agora, a minha obrigação é entregar a mensagem. Por que eu vou ficar de mau humor com quem não vive? Eu vou perder meu tempo. Ficar com raiva, perder meu sono. Vou não, porque eu vou pecar. E não vale a pena. Você vai dormir, eu vou ficar acordado. Não vale a pena. Você resolve andar do jeito que você quer, eu vou perder a minha vida por causa de você que não resolve andar. Ou por causa de pessoas que não resolvem. Mas eu vi aquilo de um irmão, amado, e ele era um colega meu de ministério, pastor. Eu disse, vem cá, irmão, você está com medo de entregar para a igreja algo? Porque um dia Deus pode requerer de você uma atitude e você não quer ser julgado por essa atitude. Meu irmão, vou te dizer uma coisa, eu serei julgado pelas minhas atitudes, você será julgado pelas suas atitudes, porque Deus naquele dia trará à luz da sua justiça tudo aquilo que eu fiz e tudo aquilo que eu não fiz. Eu não posso, nem você pode fugir disso. Não seja um hipócrita, meu irmão. Eu aprendi que o certo é certo e o errado é errado. Eu não posso fugir disso. Agora a Bíblia diz aqui, está correndo a hora, marca aí Provérbios 28, 13. O motivo de muitas pessoas não prosperarem, justificar erros. Ah, eu só cheguei atrasado por causa do ônibus. Por que não pegou mais cedo o ônibus? Ah, mas porque eu esqueci o papel não sei aonde, eu deixei não sei aonde, eu deixei não sei aonde. A Bíblia diz, aquele que confessa as suas transgressões. A Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões, ou sabe o que é encobrir? Colocar a culpa nos outros. Colocar desculpa no tempo. Colocar desculpa em tudo e dizer. E não dizer assim, rapaz, eu pisei na bola, eu vou consertar a minha vida. A Bíblia diz que aquele que encobre, ou seja, vive a sua vida tentando encobrir erros, jamais prosperará. E a Bíblia tem uma promessa para mim e para você dizendo, se você quiser e me ouvir, comerás o melhor desta terra. Amado, eu queria finalizar aqui, eu vou ler esse texto, o último texto aqui, eu prometo, eu finalizo. Deus, Ele quer o melhor para mim e para você. Sabe o que é que agrada a Deus? Pai, pode fazer o que o Senhor quiser. Eu errei. Foi isso que Davi fez. Sabe o que foi que Davi fez? Eu só peço uma coisa, Senhor. Não me entregue na mão dos homens. Mas você pode fazer o que você quiser com a minha vida. Porque cair nas mãos de Deus é melhor do que cair na mão dos homens. Porque o homem é impiedoso. A única coisa que Davi pediu a Deus foi, me julgue o Senhor e não os homens. Me livre dos homens, mas me julgue o Senhor. Sabe, igreja, comece a reconhecer áreas na tua vida que precisam de mudanças. Não dê desculpa. Não dê desculpa. Porque o Senhor não está aqui para condenar ninguém. Ele está aqui para salvar. Aleluia. A Bíblia diz que quando eu confesso, está escrito aqui, quando eu confesso o meu pecado, Ele é fiel e justo para me perdoar e me purificar, ou seja, remover. Já não é mais comigo, Ele remove aquela deficiência. Ele remove aquele erro. O terceiro erro, amado, é que se dissermos que não temos cometido pecado, nós chamamos Ele de mentiroso. Você percebe? Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos para quem? Para nós mesmos e não praticamos a verdade. Se dissermos, amado, que o pecado uma vez não nos aprisionou, nós negamos a cruz, negamos a verdade. Se dissermos que não erramos, e é isso, amado, que acontece com muitas pessoas, quando elas erram, elas dizem, foi fulano, foi ciclano. Em outras palavras, eu não errei, mas isso só aconteceu por causa disso. E continuam presas naquela mesma área. É aí, amado, que nós anulamos a cruz e anulamos o poder da cruz.